Olá, tudo bem? Mais um Papo de Aliado, trazendo as informações pertinentes para a sua empresa, para o seu RH hoje. Hoje o tema é bom, hein? E queria, antes de apresentar para vocês o nosso Papo de Aliado, que é um evento do Grupo Alliance, um podcast do Grupo Alliance, entra lá www.grupoalliance.com.br, um grupo de indicação segura onde você vai ter soluções mais variadas para a sua empresa. E hoje eu tenho uma convidada muito especial porque o tema é RH preventivo, o parceiro estratégico da sua organização. E para tanto eu chamei uma amiga, conheço pouco tempo, mas é uma baita amiga aqui. Mari Viana, tudo bem, Mari? Obrigada, tudo bem, Paulo? E a gente, como eu falei, a gente vai falar sobre esse mundo de RH, como isso pode ser, como o RH pode ser preventivo e também melhorar toda a gestão da sua empresa. E a Mari é uma grande especialista sobre isso, ela é CEO da Gestão Consciente, também especialista nessa área. Queria que você contasse primeiro para o nosso público um pouquinho sobre você, Mari. Maravilha. Então vamos lá, eu sou a Mari Viana, hoje à frente da Gestão Consciente. Somos uma empresa, eu falo assim, eu sou uma pessoa incomodada e incomodo. E a Gestão Consciente vem desse lugar também. O que seria do mundo se não tivesse pessoas que incomodassem, né? De fazer provocações realmente. Exato. Porque a gente vem num cenário, mundial, planetário aí, de desafios emocionais, de gestão de pessoas, de transição, não só planetária, mas educacional das relações de trabalho. E a Gestão Consciente, ela vem justamente para fazer esses movimentos de conscientização. Eu falo que é 180 graus, é nunca mais ser a mesma empresa e ter o mesmo olhar para a gestão de pessoas. Então, eu já venho nesse universo há mais de 20 anos atuando. Você começou bem nova, hein? Falo que eu estou indo para a minha 5ª década. Eu vou fazer daqui a pouco 47 anos, né, chegando aos 50 anos. Então, assim, nesse universo todo organizacional, eu passei por muitas jornadas, né? De processos, de educação corporativa, área financeira, relacionamento, atendimento, e sempre focada em gestão de pessoas. Então, a gente tem esse universo hoje de desenvolvimento, de realmente despertar de consciência e responsabilidade de todos dentro desse universo organizacional. Você sabe que eu monto um roteiro antes do evento, né? Antes da gente fazer o podcast, justamente para quebrar ele, né? Então, eu já vou começar quebrando aqui um pouquinho nosso roteiro, que você falou que há muito tempo. Houve uma mudança muito grande nessa área, pelo que eu observo, né? Sim. Como que você avalia? Quais foram as grandes mudanças que você observa na área de RH? Então, se a gente pensar, né, voltar aí para o século passado, né, pensar em era industrial, em toda uma formação social, relacional do mundo organizacional, a gente vem com um pensamento de supressão, né, de controle sobre as pessoas. E pessoas controladas, elas não se responsabilizam por suas atitudes, por seu desenvolvimento, transfere essa responsabilidade para o empreendedor, para os líderes, né? E esses líderes também, por seu espaço, por sua vez, também não sabem como coordenar essas pessoas, não sabiam, né, como coordenar essas pessoas. Então, é a era do comando e controle que tanto se fala, que ainda reverbera, né, na nossa sociedade e que já não é mais tolerado. Então, essa transição de consciência, de relação profissional, ela está no início ainda, na minha visão. É assustador, né? É assustador. Porque já está tendo um choque de cultura muito grande. Exatamente, geracional muito grande. E precisa realmente existir uma ruptura, né, de consciência, de autorresponsabilidade, tanto de líderes e gestores, como de liderados e equipes e profissionais, de maneira geral, aonde a gente tem que equalizar, encontrar um lugar de regulação das relações, aonde os liderados, os profissionais consigam também serem responsáveis por seu desenvolvimento, por suas atitudes, por suas atividades dentro das organizações, e a gestão também ter, de fato, indicadores, acompanhamentos efetivos dessas pessoas, para que se tenham, como eu falo, conversas de adulto, conversas reguladas, né? E não alguém que espera ser controlado ou alguém que tenha que controlar. O RH paternalista que a gente tinha anteriormente. Exatamente. Né? Então, o RH também ele vem, né, de um crescimento de posicionamento diferente, onde o RH era visto apenas como uma área de controle de horas, de relações burocráticas, no máximo de recrutamento e seleção. A gente vai falar ali da década de 90, onde fica muito forte o lado também de treinamento e desenvolvimento. É o DP, né? Departamento Pessoal. O DP e a parte de T&D, porque é justamente aonde a gente passa de uma era de supressão para esse olhar de inteligência emocional. Falando aí de Daniel Goleman e tantos outros, né, escritores e entusiastas aí também desse universo da educação emocional. Quando eu penso, né, eu iniciei na área de educação corporativa em 2009, 2010. Os temas que nós trabalhávamos na época
A gente falava de empatia, de comunicação, que ainda se fala hoje, visão sistêmica, de Peter Senge, né? Aquela coisa da quinta disciplina. Então, vinha esse universo das relações emocionais, começar a dar nome para as emoções. Só que hoje, a gente já transitou. Hoje, a gente tem que falar de autorregulação emocional, de autorresponsabilidade. Então, assim, os temas de desenvolvimento humano mudaram muito. Eles eram muito mais simples. As grades, as trilhas de treinamento e capacitação, há 10, 15 anos atrás, eram mais restritas. Hoje a gente tem pensamento sistêmico, pensamento crítico, nível de prontidão, um comportamento antifrágil, né? Conseguir realmente crescer no caos. Essa potência é exigida de todos os lados. Então, a grade de treinamento é algo que mudou muito nos últimos 10, 15 anos. E falando de Brasil, mas falar de mundo aí mudou demais. A diferença é muito grande. Pensando nisso, eu vejo... É legal a gente pensar nisso tudo que você fala, porque eu penso muito sempre no empresário médio. E não no... Geralmente, todos esses conceitos são pensados nas grandes empresas, nas grandes corporações. O acesso. Agora, como o empresário médio pode... Médio que eu falo que é média empresa, que está começando agora, não a pessoa que tem gestão de uma grande corporação. Como esse empresário... vamos dizer assim, comum, pode se interar com isso? Como isso impacta na vida dele? Na verdade, assim, pensando no médio empreendedor brasileiro, aquela pessoa que tem um talento, tem uma vocação, tem alguma atividade ali que realmente faz bem feito, ganha sucesso e começa a conquistar clientes. Aí, para conquistar, o desafio maior porque ele começa a conquistar clientes, aí precisa ter mais braços para entregar. Seja serviço, varejo, indústria, seja qual for, o segmento ele vai precisar de recursos, tecnologia e pessoas para ampliar a sua capacidade de entrega. Aí começa o problema, porque ele vai ter que aprender a se relacionar, a gerir tempo das pessoas, não só tempo, mas escopo, qualidade de entrega. E sair justamente desse controle de microgerenciar tempo e presença. Hoje, então, nem se fala, depois de pandemia, que a pessoa precisa ver a pessoa presente ali para achar que está trabalhando. Então, assim, toda essa transformação social, educacional, quando a gente fala do pequeno empreendedor, é um grande desafio, porque ele não tem educação de gestão. Exato. Muitos dos nossos clientes na gestão consciente, por exemplo, eles nasceram, cresceram, alguns não passaram por grandes corporações, nunca atuaram dentro de grandes empresas, no mundo corporativo, então não tem essa visão processual, essa visão de rotina, de controle, de eficiência, de indicador. Então, eles fazem a gestão emocional. E o nosso maior desafio é justamente fazer essa transição de uma empresa de gestão emocional para uma empresa de dados, de indicadores, de eficiência com qualidade e segurança. Gestão emocional que você fala é o quê? A pessoa que vai pela emoção, pelo ele achismo, literalmente. Ela traz, geralmente, é natural do ser humano. A gente traz para dentro da organização o modus operandi ali, de gestão de pessoas, de relacionamento que eu tenho com a minha família. Só que, obviamente, da porta para dentro da nossa casa, os critérios, os acordos, os combinados, eles têm outro nível de profundidade, de fidelidade. Quando eu trago isso para dentro da empresa, que aí vem a família dentro da empresa, é quando começa o problema. Porque ninguém... Ali a relação dentro da organização é uma relação de troca profissional, de hora de entrega técnica, né? Monetizada. Então, não existe esse espaço para uma relação, uma fidelidade fraternal, maternal, como é esperado. Aí, muitos empreendedores se sentem traídos, né? Quando as pessoas vão embora, vão buscar outros desenvolvimentos. E o pior, quando você se cerca de pessoas que criam essa fidelidade com você, começa a criar uma simbiose. É aquele amigo, aquele parente, aquela pessoa que você trouxe para perto lá no início da tua jornada empreendedora. Por mais que você tenha captado recursos, que você tenha crescido e tudo mais, aquelas pessoas, elas se sentem fiéis a você, você tem que, né, continuar aquela relação com aquelas pessoas. Elas não evoluem conforme a empresa precisa, a posição já não fica preenchida completamente e cria uma simbiose e é um problema para desligar, para evoluir. E quando a gente constrói um planejamento estratégico, a gente vai olhar para os pilares que vão sustentar esse planejamento estratégico. Que sejam competências, que sejam direcionamentos. Toda essa tradução a gente faz para as competências humanas, que é a oposição. É o que a pessoa vai ocupar para poder responder àquela estratégia. E aí começa o problema, porque muitas pessoas que estão dentro da organização, elas não respondem a esse cargo. Eu falo que cargo é viga, né? Cargo é que sustenta a edificação. Se o cargo não estiver bem estruturado, ele tomba essa edificação. Não vai fazer então, a empresa crescer. Uma política boa de cargos, entender Exatamente. Qual... Então, assim, a pessoa tem que se encapsular no cargo e não o contrário. E a empresa não está fazendo favor nenhum. É uma troca profissional, uma troca monetária, né, por tempo, dinheiro.
E a gente tem que fazer essa relação de desenvolvimento também dessa pessoa. E fica esse problema dessa simbiose, que é o que a maior dos nossos clientes passa por esse desafio, de não entender o que é a profissionalização. E tem gente que até entende, mas também eu vejo muito discurso nessa área. E tem várias pontas, a questão do discurso, e tem aquela pessoa também que fala, poxa, você passa a maior parte da sua vida na empresa, então a empresa é a sua família também. É um discurso mais furado que existe. Eu não consigo aceitar isso. Eu falo, gente, não, é uma opção profissional. Então, aí você pensa, né? Sei lá, eu vim morar em São Paulo há 23 anos atrás, eu sou da praia, sou de Santos. Eu não tinha celular, eu não tinha acesso à informação. Então, assim, a internet, a globalização, colocou no nosso colo as comparações. Então, as pessoas não conseguem mais ser enganadas, não conseguem mais disfarçar suas sensações, suas insatisfações, suas comparações. E se a gente vai falar do público mais jovem, então, a coisa geracional, eles não admitem, né, serem subjugados, não ter um processo correto de acompanhamento, não ter uma valorização da sua atividade, um reconhecimento, não vou dizer só constante, mas ter uma periodicidade de reconhecimento, de entendimento, né, de feedback, de avaliação de desempenho mesmo. Então, assim, o nosso trabalho, justamente, a gente entra em camadas, né, regulatórias, né, de toda a relação das empresas com as pessoas, a parte de governança documental, né, a parte de DP, a gente entende todos esses processos, essa fidelização e esse compliance realmente das relações dos times, ajuda esse pequeno empreendedor a fazer isso. A gente entra numa camada de gestão de cultura, que é o que realmente a gente precisa responder. A cultura, ela alimenta uma estratégia. Se você tem uma cultura deturpada, fraca, só familiar, que não consegue sustentar a estratégia, você fica, né, anos e anos ali patinando, não consegue rentabilizar. Aí você sobe... E o maior risco do empreendedor brasileiro é porque ele sobe o padrão de vida, né? Ele vai comprar aquele carro importado, ele vai começar a fazer as viagens internacionais, ele vai continuar querendo ter uma vida melhor, só que ele não está conseguindo rentabilizar a própria organização. Aí começa a espremer não só as pessoas, mas o caixa da empresa e não consegue desenvolver o seu negócio. Começo do fim. É o começo do fim. Ou dos remédios nas gavetas. Aí é 3, 4, estresse. 5, 10 remédios para conseguir controlar a própria ansiedade, o sono, a alimentação. Então começa a adoecer o próprio corpo. Então, quando eu falo que o trabalho da gestão consciente é despertar consciência, é desse lugar de responsabilização pela própria vida, em primeiro lugar, depois pela vida das pessoas que você envolve na tua atuação profissional. Né? E é uma responsabilização em várias camadas. Eu vou falar de clima também, porque a gente faz gestão de clima periodicamente e a gente responde à estratégia. Nosso RH é estratégico e preventivo, para justamente levar saúde para as empresas. Só que dentro disso eu vejo sempre uma questão muito básica, né? Na maior parte das empresas que eu atendo e tal, o pessoal só começa a se movimentar quando a crise já se instaurou. E aí você vem com um conceito muito legal que eu falei aqui no começo, que é o RH preventivo. Exatamente. Como que eu posso implementar e como também cutucar dentro do empresário que está começando, que igual você falou, que começou porque era um bom técnico, essa percepção que ele tem que ter já um RH preventivo, que tem que ter uma estrutura já que funcione. E o que é esse RH preventivo? Uma pergunta Por exemplo, que... vamos fazer um paralelo. Quando você tem que criar uma infraestrutura para essa sala, por exemplo, de podcast, você vai contratar especialistas em câmera, iluminação, a parte de infraestrutura de tecnologia, de internet, para dar suporte, mesa, né, de operação. Você vai precisar de um suporte específico, especializado, para sustentar a operação de um podcast. Se você vai, né, ter um problema de saúde ou você quer se alimentar melhor, você vai buscar um especialista, um nutricionista. Quando a gente vai falar de gestão de pessoas, não tem ainda essa consciência, né, do pequeno empreendedor, principalmente, de buscar um especialista para justamente evitar os incêndios, para dar suporte na inteligência de gestão de pessoas. É aí que a gente entra, né, fomentando essa educação social de que o RH, que eu falo que é relações humanas, né, mas somente recursos, são recursos, mas a gente fala, né, de relações humanas, porque as pessoas estão com muita sede de desenvolvimento, sede de posicionamento. E quando eu falo do pequeno empreendedor, ele é um empreendedor, um visionário, ele é, ou ela é, né, um empresário, uma empresária, né, que realmente ali investe o seu tempo, as suas finanças para fazer acontecer, mas a pessoa tem que sentar na cadeira de gestão, tem que ser gestora.
Nem todo empreendedor consegue, de fato, sentar nessa cadeira de empresariado e de gestor. Em muitos momentos, esse pequeno empreendedor, ele abraça o comercial. Ele sabe vender o negócio dele, ele vai para frente, ele vai para os eventos, ele participa das viagens, dos congressos. Ele sabe vender e falar, fazer o seu pitch de venda ali como ninguém. Só que da porta para dentro, ele não consegue fazer gestão. Porque não sabe fazer gestão. E falando de indicador, gestão operacional básica. Mas quando eu falar de gestão de pessoas, envolve muito mais coisa. E dentro disso a gente põe o quê? Eu vejo muito essa aqui na questão das empresas que eles não sabem parâmetros de o que uma pessoa precisa render, como rende, e daí eles vão cobrando, ou também muitas vezes não vai observando que aquela pessoa não está rendendo. Como que eu consigo criar parâmetros de como um profissional está rendendo bem ou não? Primeira coisa que a gente precisa educar esses pequenos empreendedores, né, é não olhar somente o currículo. Né? Porque hoje as pessoas colocam o que elas querem, LinkedIn, currículo. Então, muitas pessoas contratam, né, a sua raiz do seu recrutamento e seleção é olhar o LinkedIn, é olhar uma indicação, alguém falou que a pessoa se desempenhou bem, aí faz uma entrevista rasa e traz para dentro. Agora eu coloquei ela na cadeira, ela tem que me entregar e fica esperando. É até engraçado você falar isso, porque hoje eu vejo o pessoal fala, tem um monte de título, daí você vai ver a fundo o que são esses cursos que eles fizeram. São cursos que não tem nada, existe curso até, mas não dá base nenhuma. Essa pessoa não tem a estrutura, o suporte para realmente exercer o cargo que ela ocupa, né? E às vezes a pessoa tem uma visão técnica boa, tem uma prática boa, tem ali 5, 8 anos de prática, tem horas de voo, porque não existe milagre, existe método. A pessoa precisa ter horas de voo para ser um especialista. Não adianta esses coaches, tudo isso que a gente fala, que esses cursos rasos, que as pessoas fazem um monte de curso, colocam no currículo, e não quer dizer que ela praticou, então ela não teve erros e acertos, ela não experienciou a prática técnica, então ela não é um bom técnico, não é uma boa técnica, ela tem que ser desenvolvida, tem que ter horas de prática para ser uma pessoa qualificada. E não tem, é tempo, não tem milagre, é tempo. Então, passar por esse processo é muito importante, não considerar só currículo, só indicação. E quando você fala de mensurar tempo e qualidade e eficiência, existe uma necessidade que, como a gente faz, nosso primeiro passo da gestão consciente é mapear processos. A gente entra mapeando todos os processos, função por função, fazendo uma recontratação literal das pessoas em suas funções. Mesmo que a pessoa tenha 3, 4, 5, 8, 10 anos de casa, a gente vai fazer um D0 e recomeçar essa visão relacional, porque muitas das atividades estão na cabeça dessas pessoas, a gente tem que trazer para o papel, trazer para a documentação realmente. Para ter processo futuro, caso as pessoas saiam, as pessoas... Exatamente, o capital intelectual que a gente fala, que é muito que a empresa perde. Quando a gente perde alguém que já está há mais tempo na empresa, o capital intelectual vai embora. Todo aquele investimento de capacitação que você fez na pessoa vai embora. Então, a gente precisa documentar, ter essa base de conhecimento, esse compliance mesmo, esse controle e governança das informações, né? Essa fórmula da Coca-Cola, vamos dizer assim, que é o dia a dia, que é o que as pessoas fazem, como elas fazem, baseado naquela cultura, naquele jeito daquela empresa fazer. Então, a gente documenta todos esses processos, revisita todas as posições, as descrições de cargos, construímos matrizes de cargos e salários, fazemos as pesquisas de mercado. Então, a gente tem toda essa gestão, né, de informação das relações e benefícios com as pessoas. A partir daí, a gente começa com novos rituais de acompanhamento e desenvolvimento individual dos times, criando novos comitês, criando grupos de trabalho. Vai depender da cultura, do modo como esse gestor também enxerga essa organização funciona melhor. A gente cria rotinas, cafés da manhã, encontros, reuniões, a gente vai variando, depende, a gente vai fazer um diagnóstico e aí sim criar rotinas diferentes para cada empresa. Você sabe quando o papo é bom, minha cabeça vai viajando, né? E dentro do que você falou, vem uma coisa muito atual que eu vejo, que eu tenho falado até, que é essa crise que vem tendo no home office e no trabalho híbrido. Uhum. E vários profissionais que eu converso sobre isso, eles falam, viu, mas as pessoas rendem menos, as pessoas não produzem o que elas produziam antes. Mas será que você tem processo? Eu acho muito louco, porque a maior parte das pessoas das empresas que reclamam que não tem, o colaborador não rende tanto, não entrega tanto no home office como no presencial, eles não têm nenhum processo de o que é render. É tudo pela percepção, né? Exatamente. E por isso que muitas vezes dá errado, eu acho que
dá problema no home office? É isso? É, literalmente, assim, o que não se mede não se mensura, né? Se eu não consigo medir, eu não consigo. Eu estou julgando com base em achismo, com questões emocionais. Então, a gente precisa realmente fazer esse desenho, esse acompanhamento efetivo. Quando a gente vai falar de home office, como aconteceu agora, até o caso do Itaú lá, né? Que foi muito falado. E agora né, teve também o Nubank, não sei se você viu também, também a história do o Nubank. Nubank acabou de passar por... Tá passando por esse processo, né? Exato. E, na verdade, o Nubank muito se fala, mas eles vão para o híbrido, né? Não é, pelo que eu entendi, não é presencial full-time. Mas aí parece que teve o pessoal que reclamou bem pesado. Pessoal que reclamou. Mas é aquela coisa, na minha visão, falta. A relação humana, os encontros presenciais com as pessoas, eles são muito importantes para que a gente possa fortalecer cultura, fortalecer visão e para onde essa organização está indo. Agora, realmente, presencial 100% depende do modelo, né? Depende da necessidade da organização. Mas essa questão do home office não é o home office que vai fazer, que traz a ineficiência. O que traz a ineficiência é falta de metodologia, é falta de acompanhamento. Quando eu gosto de fazer um desenho comparando assim a ponta do iceberg, literalmente. Uhum. Aquele embaixador da empresa, aquele lovers, aquele influenciador da marca, que é o sonho de toda empresa, é a ponta do iceberg. O que está para baixo ali, né, que são os valores da organização, os benefícios, a escuta, o reconhecimento, o posicionamento daquele gestor, né, do CEO, quem quer que seja, daquela cultura, como está posicionada, com seus valores de diversidade, para ter esse orgulho real, uma empresa que está se posicionando preocupada com o social, com o seu nível de consciência. A gente vai falar, pode até falar de Richard Barrett aqui, que é organizações dirigidas por valores, né? A evolução da consciência, que é literalmente semelhante a Maslow, né? No nível de consciência base ali da empresa, ela está se preocupando só com lucro, com processo, né? Com controle de horas. E ela vai evoluindo e ela tem indicador, ela vai amadurecendo. A transição de consciência de uma organização é quando ela está coesa da porta para dentro e ela busca essa parceria da porta para fora. Se preocupar realmente com a sociedade, com o mundo. Mas, da porta para dentro, ela está olhando para os seus números, para os seus indicadores, para o seu time. Então, quando a empresa está fazendo essa transição de nível de consciência e evolução, é quando as pessoas se engajam. Só que tem uma questão que você falou, que é o diálogo. Eu acho que o diálogo hoje em dia, ainda mais numa sociedade conectada igual a nossa, e que também tem muita briga, não sei se é briga a palavra, mas muito contestações. É cada vez mais complexo isso. Por mais que eu tenha ferramenta de diálogos, eu tenho que ter um filtro muito bem elaborado para saber o que se justifica e o que não se justifica nesse diálogo que a gente tem com o colaborador, principalmente. Porque eu trabalho em várias empresas que o pessoal tem, muitas vezes, um suporte legal, mas mesmo assim eles inventam problemas. Como eu consigo fazer? Como eu consigo saber o que realmente é factível, o que não é? Como ter um bom filtro? Alinhamento de expectativa. Conversas francas com esses profissionais. As expectativas para 1, 2 anos, o tempo que a pessoa está na cadeira, se a empresa tiver desafios à altura para entregar para essa pessoa, ela vai ter conexão com essa organização. Se os desafios estiverem interessantes, a gestão for coesa, madura, os indicadores, a clareza, a proximidade, a transparência, essa pessoa ela tem parceria. Só que pode ser que esse profissional, em dado momento da vida, que essa vida é cíclica, ele hoje é um técnico, né, de informática, seja qual for o segmento, e amanhã ele despertou por uma paixão que ele tinha, que era ser biólogo. Então, assim, se lá daqui a 5 anos ele quer seguir um outro caminho, precisa ter claro isso para ele. Aí é autoconhecimento. É literalmente terapia e os profissionais também se enxergarem, para ter essa clareza de expectativa para a organização. E a organização, por sua vez, tem que ter a clareza do que ela quer para o futuro dela. Não vou falar um futuro longo, 10 anos, mas assim, 2, 5 anos. Qual é a missão? O que essa empresa deseja no curto, médio e longo prazo entregar para a sociedade? E nessa entrega, essa empresa tem desafios. Esses desafios eles têm que fazer match, tem que dar matching com essas pessoas, com esses seres humanos que vão entregar. Tendo essa coesão, essa intersecção de interesses e clareza, essa pessoa está motivada com o discurso, com o posicionamento dessa empresa. Se ela está desalinhada, a pessoa que deveria se afastar, ou a organização definir que tipo de pessoa que ela quer naquela posição. Mas de novo, o processo. Isso. Não é difícil. Eu entendo que é clareza de pensamento. Mas aí, tipo, a pessoa não está alinhada, muitas vezes o caminho é desligar ela da empresa, né? Porque sim, mas é importante desligar. A empresa precisa desligar ou a pessoa se desliga.
Que a gente tem muito aquela Os coisa dois também, lados. uma empresa humana não demite, Não, desliga o absolutamente. colaborador. Eu vejo, puxa, tem Não, uma a certa... gente está falando de novo. Essa humanização maternalista, paternalista não faz sentido para nenhum dos lados. Que aí é a famosa simbiose. E você até impede a pessoa muitas vezes de crescer. Exatamente. E eu vejo muito isso nas empresas, tipo, eles ficam passando a mão porque, olha, essa pessoa tem uma anterioridade, tem um relacionamento, e daí ela não está insatisfeita, mas eu não vou demitir porque eu sou uma empresa humana. Cara, será que você não está prejudicando mais esse colaborador do que você está ajudando? Exatamente. Humanização é justamente ter o profissional no lugar de adulto ali, completo, profissional, com desafios à altura da carreira, do momento de vida daquela pessoa, porque existe uma escala, né? A pessoa começa numa fase de emprego, que é justamente ali pagar os seus boletos, fazer os seus estudos, iniciar a sua carreira. Quando ela está transitando para esse nível de carreira, ela já quer desafios à altura técnica, né? Interesses, estudos. O ser humano é movido a desafio. E aí ela faz essa transição. E depois de carreira é missão. É como eu me vejo hoje. Eu já não estou mais na fase de emprego, nem de carreira, porque eu já tenho minha carreira estabelecida. Eu já estou no nível de missão. Hoje eu trabalho para entregar o que eu acredito, que é essa transformação social. Mas isso é uma maturidade muito grande, já dando profissional que a pessoa tem que ter, né? Mas, obviamente, é uma questão de idade, de tempo e de interesse. Então, a pessoa tem que ter consciência das suas responsabilidades, dos seus interesses. E parar de externalizar essa responsabilidade. Que é o que eu falo muito nas minhas palestras. Eu trago a história do fundamentalismo cristão, a questão toda de projetar para fora a responsabilização para Deus, para o governo, para o homem, para marido, esposa, para alguém, a sua vida. A gente está num treino de buscar autorresponsabilidade. A civilização nossa precisa fazer essa transição. Eu falo que é uma transição planetária mesmo de educação emocional e social. Onde eu paro de responsabilizar fora e encontro responsabilidade dentro pelo meu plantio, pela minha colheita, pelas minhas escolhas e consequências. E isso está relacionado à carreira também. Eu até entendo, é legal o que você fala, só que como eu consigo, porque, é um conceito bem complexo. E eu consigo ver até numa pessoa que já tem um certo conhecimento na área de recursos humanos, entender isso. Mas como eu consigo colocar o funcionário que muitas vezes tem um cargo que não é tão de liderança, de nada, porque ele tem essa percepção, ele consiga mudar essa questão de não pôr a culpa no outro, porque é muito mais fácil pôr a culpa no outro. Já diria até Raul Seixas. Exatamente. É muito mais cômodo, né? Exato. Sair desse espaço confortável, né, de transferir a responsabilidade para alguém, essa muleta. E a pessoa nunca teve conhecimento sobre isso. Ela não tem nem embasamento cultural, muitas vezes, de aprendizado sobre essa questão. E daí, como eu consigo impor isso para ela? Mudar essa visão dela para ela sobre o tema? Primeira coisa é transformar essa consciência das lideranças. Tem embaixadores dentro da organização que realmente que entendam e tenham interesse realmente em buscar essa autorresponsabilização, esse interesse em se desenvolver para ser exemplo dos mais jovens. Essa organização precisa ser uma organização educadora. Uma organização que educa, que se educa, esse CEO, esse gestor se educa, entende que ele também é um aprendiz social, ele vai educar seus líderes e transfere essa educação. Não tem milagre, de novo, tem método, e uma transformação de cultura ela não acontece em menos de 2 anos. Não tem. É uma transição temporária. Leva pelo menos um ciclo aí de uns 2 anos para a gente fazer uma transição de posicionamento da organização. Isso deve ser uma dificuldade sua, né? Porque geralmente o empresário é imediatista, o gestor é imediatista. Quando a gente pensa numa transição de 2 anos, eles devem... Os nossos contratos são de pelo menos 2 anos. De 2 a 4 anos a gente faz uma transição de maturidade realmente da organização. Certo. E no mundo, cada vez mais eu vejo a questão da sobrecarga. As pessoas muitas vezes se dizem sobrecarregadas, muitas vezes elas estão realmente sobrecarregadas. A gente vê problemas assustadores, como a crise que a gente tem na saúde mental das empresas, o estresse, tudo isso. Como que a gente consegue saber que quando a pessoa está realmente sobrecarregada ou não? Ou quando é ineficiência, né? Exato. Ou quando é desmotivação, ou quando é falta de automação. Um diagnóstico de cultura, quando a gente identifica que existem problemas de sobrecarga, a gente vai descer no detalhe do processo e entender realmente como é que aquela pessoa está operacionalizando aquela função, aquela cadeira. Depois a gente olha a área. Se existe uma ineficiência relacionada à desmotivação por uma má gestão, por falta de reconhecimento, de benefício, a gente vai fazer esse diagnóstico e vai tratar. Se existe uma ineficiência por falta de tecnologia, as pessoas não estão digitais,
precisa de metodologia, de tecnologia, de sistema, de automação, de RPA. A gente vai diagnosticar e vai direcionar para a tecnologia. Se existe mais ineficiência é por falta de, realmente, de melhoria de processo, porque está engessado na mão de alguém que está há muito tempo na cadeira, ou a área cristalizou e a gente precisa quebrar essa estrutura e reconstruir esses processos, a gente vai também atuar. Então, a gente só consegue fazer uma mudança em entendimento para diagnosticar sobrecarga, tanto na pequena empresa, média, grande, quando a gente faz um diagnóstico bem feito. Tá? Porque eu vou entender qual é o problema. Se é pessoa, se é sistema, se é cultura, se é falta de processo, aí a gente dá um resultado. Tá, então, eu como empresário médio, qual que seria o caminho, então, para eu conseguir ter essas mensurações? Primeiro, o contrato, a gestão de consciência. Mas, geralmente, eu vejo muito, você até comentou, muitas vezes o mal da área de recursos humanos é o mesmo mal que eu vejo muitas vezes na área de comunicação, de marketing. Que todo mundo acha que o sobrinho, o primo, consegue ir resolvendo isso enquanto está crescendo. É uma área que muitas vezes não é jogado para o lado tão profissional. Então, tá, eu vou ter que contratar alguém profissional. Como que se dá esse processo? Como que eu busco? Então, buscar esse entendimento das regras, aí é com a gente realmente, depois de fazer um diagnóstico, que a gente chega na organização, antes de qualquer proposta comercial hoje, a gestão consciente, a gente faz um pré-diagnóstico, monta um relatório, identifica, a gente fala que o mato está alto, né? Quando o que a gente entende que é o maior problema, a gente vai montar esse relatório, entrega, aí a gente começa a trabalhar. Eu vou começar a olhar realmente para os problemas maiores que essa organização tem, tá? Para ir aparando essas arestas e começar a atuar na rotina prática de gestão de pessoas e de recursos humanos. Mas precisa realmente aprofundar e entender qual é a necessidade dessa organização. Qual é o desejo? E até porque se falta sistema, se falta um olhar comercial estratégico, se falta um olhar de processo, se falta olhar para o mercado e comparar o que está acontecendo, as tendências 2026, 2027, a economia, o que está acontecendo, a gente desce para tudo isso para discutir e depois tomar para RH. É legal, interessante essa visão que você passa, porque geralmente a gente pensa numa visão só no recursos humanos, mas não, é uma coisa muito mais ampla, né? Uma visão muito 360, não é só São as regras do negócio mesmo, o que essa empresa entrega, como ela entrega, né? Qual é a expectativa desse gestor financeiramente, carreira. Eu falo muito para os empreendedores que eu trabalho, que muitos, né, já passaram ali dos 30, 40 anos, como é que eles pretendem estar dali a 10 anos? O que está sendo feito hoje de busca de maturidade, de profissionalização, é que vai refletir em 2, 3 anos. Assim. E eu mesmo falo, até pela minha carreira, eu quero trabalhar até os meus 80 anos, 100 anos, mas dependendo da pessoa, ela não tem esse gás, não tem nem esse interesse. Então, como, né, ter uma previdência para a sua organização, não só para a vida pessoal, mas para essa organização, para essas famílias também que estão envolvidas com o negócio, esses sócios, que às vezes tem 2, 3 pessoas envolvidas, são muito mais famílias. Então, como trazer maturidade para tudo isso? Então, são conversas realmente profundas, tem que diagnosticar e começar de forma cíclica. Esse imediatismo não resolve. Não adianta achar que vai contratar a gente vai transformar a consciência das pessoas, que as pessoas contratadas vão se entregar e acreditar no teu business. Isso não vai acontecer. Todo mundo entra animado, depois já vai começar a entrar no processo. Exatamente. A gente vem de uma cultura social ainda muito engessada, muito limitada. A questão de liderança, você citou várias vezes a liderança, e assim, eu acho complexo pensar em liderança, até como formar, porque eu já ouvi algumas vezes o pessoal falando, quer perder um bom técnico, muitas vezes é você colocar ele como líder. E como você saber quem que pode ser um líder na sua empresa, ou como transformar um bom técnico em um líder? Tem caminhos? Tem, mas tem que ter um interesse genuíno desse profissional. Aqui a gente fala que é a tartaruga em cima da árvore, né? Alguém colocou ela lá, não subiu sozinha. Porque assim, para te descer essa tartaruga que realmente acaba indo e acaba causando problemas para essa organização, esse técnico na cadeira de gestão de pessoas, ele não consegue ser eficiente. A gente fala que a carreira Y, né? Ou a pessoa de analista, ela passa a ser coordenador, supervisor, gerente, diretor, ou ela vai se tornar um especialista, educador, mentor, né? Coach, seja qual for o caminho. Um educador. Então, se a pessoa não tem interesse em fazer a gestão de pessoas, ela não pode trilhar o caminho de direção, de gestão. A cadeira de gestão, ela demanda gestão de pessoas. Seja 1, 2, 3 ou 4. Inclusive, até quando você é um educador, você vai ter que também lidar com pessoas.
Então, assim, relacionamento é uma das necessidades urgentes, né? O gostar de se relacionar, de ter escuta é fundamental. Então, um líder que não quer fazer gestão de pessoas, que não gosta, não se vê nesse lugar, ele não pode ser líder. Ele pode, no máximo, ser um líder técnico, um educador técnico, mas não um líder de pessoas. E mesmo assim é difícil, né? Porque um líder técnico, ele fica meio atravancado muitas vezes porque ele acha que aquela pessoa pode ocupar o lugar que ele ocupa hoje, né? Então, aí vem a gestão das pessoas ali, do desenvolvimento, os ciclos de capacitação, os desafios que a gente cria também nos nossos planos estratégicos de RH, a médio prazo, para amadurecer essa organização, amadurecer esses gestores, e aí a gente vai fomentando um crescimento estruturado. E a gente pensar nessa questão de crescimento, eu vejo muitas empresas enfrentam um problema enorme, que assim, ela percebe uma pessoa que está mais pronta, tá preparada para o crescimento, e outra que está mais tempo e tem um relacionamento melhor com as outras pessoas e não está pronta. Isso, quando você vai promover essa pessoa, você vai criar um problema interno na empresa, correto? Como que eu consigo minimizar essa questão? Mostrar os valores reais da descrição, vamos dizer, daquele cargo. Se a pessoa não tem... Nós somos humanos, né? É difícil você ver alguém crescer, assim, ultrapassar, vamos dizer assim, ultrapassar você profissionalmente. Mas quais foram os critérios? O que foi? A não ser quando a gente está falando de critérios emocionais, de silos, de protecionismo, aí é outra questão que incomoda muito. Agora, mas geralmente cai nesse discurso do protecionista. Ah, ele é protegido. Favorecido. Não, mas tem embasamento dados, técnico. Tem embasamento, mesmo assim você vai... Não, mas precisa expor. Aí vem, quando a gente faz uma pesquisa de clima, geralmente, a gente pergunta, né, sobre a comunicação. Como é a comunicação dessa organização? O quão satisfeito você está com a comunicação dessa organização, da estratégia dessa organização? Precisa comunicar. As decisões, com clareza, demonstrar resultados dessas pessoas, demonstrar resultados de evolução daquela posição, daquela área, para que os outros percebam. Entendeu? A comunicação, geralmente um conflito, ele acontece por algo que não foi dito, algo que não foi comunicado. Entendeu? Insatisfação de pessoas é algo não comunicado, algo não estruturado. Mas se minha insatisfação é com uma pessoa que está logo acima de mim, muitas vezes, alguma coisa que essa pessoa realmente não é qualificada. A gente fala muito em assédio, questões de assédio moral, sexual, até em empresa. E como criar políticas? A gente fala do compliance. Mas outro dia eu estava numa empresa que o pessoal tinha uma regra de compliance muito legal, só que quem que era o que eles queriam que ele denunciar era justamente a pessoa que lhe dava o compliance. Como que ter estrutura sobre isso? Como pensar isso de uma forma que não expõe as pessoas? Que é tenso, né? Porque a gente está aí em vias de NR1, né? 2026, aí em março de 26. Esse início dessa avaliação que vai existir das organizações e aonde todo mundo vai ter o seu microfone. Vai ter a sua oportunidade de falar realmente e de dar voz a esse diagnóstico de clima. E aí aonde tudo vai ficar exposto. É como um mar, né? Vai baixar e a gente vai começar a ver realmente como é que qual é o modus operandi dessa organização. O quanto essas decisões enviesadas, essas decisões protecionistas, políticas, vão ficar expostas também. E assim, as organizações que não tiverem a sua pontuação, a sua avaliação, não você conseguir o seu laudo, isso vai ficar exposto. Então, assim, deve ter gente no aquecimento já para poder falar. O que pensa? Mas não tem eu lembro quando começou o boom da internet, Humberto Eco acho que falou que a internet ia dar voz a milhões de idiotas, tudo assim. E não falando que o colaborador seja um idiota muitas vezes, mas tem os idiotas. Tem os idiotas. A gente dá voz para todas essas pessoas de uma forma tão ampla, assim, não tem um risco também de ser muitas vezes injusto, igual que a gente vê hoje no mundo online, tem muito preconceito, muito ódio, muitos problemas em cima disso. Como que a gente vai perceber o que é o que não é real? Até as fake news, porque a gente está num mundo de fake news. Eu falo muito da reputação, né? O risco da reputação das organizações. Eu vi um post esses dias no LinkedIn de uma moça que tinha voltado da sua licença maternidade, passou um tempo, ela foi desligada. E assim, por incrível que pareça, né? A menina era bem jovem, com um nenenzinho no colo, uma imagem linda, uma foto bem feita, lindos os dois, com um textão explicando tudo que ela passou durante a gravidez e esse desligamento traumático. Ela teve, acho que, 45 mil compartilhamentos, cento e tantos mil. Um engajamento enorme. E, obviamente, quando você entrava no LinkedIn dela, você via qual era a empresa. Dá para ver. Era uma empresa de tecnologia. Uma startup. Então, assim, ali... Uma crise de imagem. Exatamente. Então,
como tratar isso? Com as suas políticas. Suas políticas de RH, suas políticas de compliance, de cima, literalmente de cima para baixo, de dentro para fora. Precisa escrever esse posicionamento, como essa organização quer ser vista, o que ela quer transmitir, e desse lugar a gente criar políticas, criar campanhas, criar rotinas, acompanhar, medir e garantir essa segurança da informação, essa segurança da comunicação, do posicionamento da empresa e do clima. Uhum. Aí sim a gente consegue passar para uma NR1. Do contrário, as pessoas estão suscetíveis. Então explica um pouco melhor essa questão da NR1 e na sua área, na gestão consciente, como isso vai impactar, como isso pode ajustar as empresas a essa como questão. a gente pode apoiar, né, Exato. a passar por essa avaliação dos riscos psicossociais de maneira segura. Então, a gente vem com campanhas internas desses valores, formação das lideranças, rotinas realmente de acompanhamento, medição de clima, né, com os pulsos que a gente faz, de pesquisas internas para ir medindo a eficiência do nosso trabalho, das relações, as visões dos líderes, se estão enviesadas, se estão respeitando os valores, a ética da organização, o que é valor para aquela organização. Então, a gente tem que fazer diversas intervenções, é uma agenda realmente cíclica, periódica e fixa e viva de gestão de pessoas. Não tem volta. Essa agenda ela é viva de gestão de pessoas, não dá para atuar pontualmente querendo resolver a NR1, porque não vai resolver, porque no ano seguinte vai dar tudo de novo. Então, assim, esse RH vivo de gestão, de desempenho, de clima, de pessoas, de processos, de estímulo, vai ter que acontecer em todas as empresas. E é o que a gente faz. E muda um pouco a relação, né? Outro dia eu estava conversando, antes o NR1 ia começar esse ano, né? Daí eu estava conversando com uma profissional de RH e eu falei, cara, sua empresa já parou para se preocupar com a questão do NR1, com essa questão de saúde mental? E daí eu fiquei impressionado com a resposta dela. Ela chegou para mim, é só fazer uma palestra sobre o tema, sobre saúde mental, e que resolve. E a mesma coisa eu vejo, eu trabalho também com educação financeira, muitas vezes as pessoas falam, a pessoa está endividada, faz uma palestra que resolve. Gente, uma palestra não resolve. Não resolve. E é isso que eu acho uma questão da visão nossa de cultura, assim, uma visão, mudança cultural que a gente tem que ter, é que esses temas são sérios. Exatamente. E você não vai aprender em vídeo na internet, você não vai aprender com uma palestra, você não vai aprender com uma pessoa indo lá um dia e falando uma historinha bonita. Quer dizer, a empresa tem que ter essa consciência, né? Que mudou. A mudança ela acontece com consistência, com coerência, constância, relevância. Só aí que a gente começa a fazer uma mudança real de transição, né, de visão. Impactar a pessoa, Impactar né? pessoas. Eu acho que o importante é, geralmente a pessoa só se preocupa com a saúde mental também. Igual eu falei que a empresa só se preocupa na crise, a pessoa só começa a se preocupar com a saúde mental dela, o colaborador, na hora que ela já está quase transbordando. Exatamente. Ela já não consegue mais segurar os pratos da vida pessoal, da vida profissional. E como fazer com que a pessoa tenha essa consciência? Eu, como empreendedor. Não esperar perder recursos, investimentos, né? Tempo, dinheiro, saúde, pessoas. E esse RH preventivo ele vem justamente para isso, para dar essa sustentação. É a gente fazer esse diagnóstico, entender quais são os seus gargalos, os seus problemas de clima, de cultura, de percepção de valor da sua organização e começar a dar essas tratativas. Não esperar incêndios, perder capital intelectual, perder tempo, saúde. Então, é essa consciência, esse interesse real enquanto a empresa está bem. Porque, realmente, depois que você já está com desafios maiores, o risco fica muito maior. Fica muito mais difícil retornar ao teu equilíbrio, né, à sua satisfação. E eu falo assim, quando a gente contrata uma pessoa, ela vem com toda a sua história, mesmo cargos mais operacionais, mas com complexidades mais baixas, cargos novos, né, de pessoas mais novas, a pessoa vem com suas histórias, com sua visão de mundo, com seus valores. E a cada vez que a gente vai juntando as pessoas dentro de uma organização, mexe na cultura e a gente tem que estar lá regulando, né? De tempos em tempos, a visão dessa organização, como é o modus operandi ali, como a pessoa quer que as pessoas se sintam no dia a dia. Então, o RH é fundamental para manter esse clima, para manter essa visão, né, que a organização deseja trilhar. Crescer dói, né? Então a empresa, quando ela vai crescer, ela tem que também saber que muitas vezes ela vai ter que fazer mudanças drásticas. Sim, e gestor que não quer fazer gestão sai da cadeira. É isso que eu sempre falo. Muitos empreendedores, hoje clientes, eu falo,
Ou você assume a gestão ou coloca alguém. Tá tudo bem, você é um talento, você chegou até aqui. Você criou um negócio incrível. Mas Já rentabilizou, você tem clientes, tem uma carteira boa. Não quer fazer gestão, meu bem? Sai da cadeira. Mas o ego, falar, vou sair dessa cadeira, é muito difícil. Contrata alguém, faça uma transição. E assim, até falo, muitas vezes, é mais é interessante para a empresa você assumir que você, olha, eu evoluí, estou colocando pessoas, eu estou profissionalizando Exatamente. o processo. Né? E não é que você não é capaz mais de fazer isso. Eu trabalhei, me especializei também, né, em turnaround, né, em recuperação judicial. E aí, em empresas familiares, em grupos, a gente às vezes tem que criar cadeiras de conselho, de execução, para poder tirar familiares, tirar pessoas da gestão. Não tem nada errado nisso. Não, porque a pessoa já não entrega mais. De novo, o cargo é viga. Se viga está torta, vai cair o prédio. Então, a gente precisa ter gente eficiente na cadeira. Mas é difícil perceber isso, né? É difícil, ainda mais quando você é o líder, você perceber que muitas vezes que você não está tão atualizado, não está pronto mais para o seu cargo. Precisa cair a ficha, literalmente, né? De que ela está atravancando o progresso. E está sendo visto. Está sendo... essa negligência, ela é percebida por todos. Né? Por todo mundo que chega novo, quem está dentro. E as pessoas não toleram mais. É aí que você começa a perder gente. O investidor vai embora, parceiro, amigo. Todo mundo que quer participar não quer mais. E tem como fazer um movimento de baixo para cima? Para acordar essa pessoa, muitas vezes? Se tiver um interesse genuíno, né, interno dessas equipes, pessoas de mais tempo de casa, que eu acho difícil. As pessoas realmente se juntam e vão montar outra coisa, né? E vão fazer outro caminho. Puxar, né, desse empreendedor aí, esse despertar de consciência é mais difícil, de dentro para fora. A pessoa tem que querer realmente, né? E agora pensando, a gente já está chegando no final aqui, parece que não, mas voa, né? E qual o pensamento, como que você vê, quais são as tendências? Agora, vai começar o NR1. E também a gente está com um monte de questões de saúde mental, a gente tem essa questão do home office. Eu sei que você já falou um pouco de tudo que o trabalho que vocês realizam, mas para onde que vai o mundo dos recursos humanos? Como que vai ser esse gerenciamento de pessoas no futuro? Ainda mais com a IA chegando, todos esses impactos. Eu acho que a gente nunca viveu, quer dizer, já viveu na Revolução Industrial e tal, Sim. mas é uma revolução enorme que a gente está passando, que a gente não sabe qual o fim, a gente está no meio no olho do furacão, né? Eu falo para o meu time que nós somos protagonistas hoje de uma grande transição, realmente, das relações. E a gente está muito par hoje, né, com as áreas estratégicas, com os gestores, para puxar realmente essa responsabilização de transição. E o RH, hoje, ele sendo um responsável estratégico, né, esse papel de business partner de RH, esse conselheiro interno, essa pessoa... O RH, hoje, ele precisa entender de negócio, entender de indicador, de tendência, olhar o mercado, fazer comparações, trazer estratégia realmente, né, de fora para dentro, inclusive, né, na maior parte do tempo. E tratar genuinamente, periodicamente, o seu clima, o seu time, as suas contratações, revisitar os processos de tempos em tempos. Então, o RH hoje ele é um pilar fundamental para sustentar uma organização. Maravilha, Mari. Mari, queria só que você deixasse uma mensagem para o nosso público, falando então um pouco sobre como o empresário pode tomar decisões mais acertadas na sua área de atuação. Observe o seu clima, converse com o seu time, faça uma análise simples de como é que as pessoas estão se sentindo, dos parceiros também, dos clientes, como é que os clientes estão sentindo esse atendimento, esse suporte. Converse com a gente consegue aí pensar num direcionamento melhor do uso dos seus recursos, do seu tempo, do seu time. E é isso. E se eu quero conversar com você, como é que eu faço? gestãoconsciente.com.br, né? Nossas redes também, esse é o site. Nossa rede é gestão_consciente_ e Mariviana, sou Mariviana em todas as redes. Mari, sensacional, cara. Eu adoro conversar quando o assunto rende e traz coisa assim, é rico mesmo. É um valor, né? Traz transformação. Muito obrigado, agradeço imensamente. Pessoal, entra lá também, ela está no site do Grupo Alliance, www.grupoalliance.com.br. Siga também nossas redes sociais e curta, compartilhe, passa para o seu gestor, passa para quem você conhece que está com dificuldade de gestão e vamos melhorar esse meio profissional para que todo mundo cresça, né, Mari? Maravilha, obrigada. Eu que agradeço a sua presença. Amém. Até mais.